As causas de inelegibilidade decorrentes de rejeição de contas públicas, condenação por improbidade administrativa e condenações eleitorais, após as novas redações trazidas pela Lei da Ficha Limpa, têm gerado intensos debates no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal. Diante desse quadro, algumas perguntas se colocam relativamente à incidência ou não dessas inelegibilidades em relação às eleições de 2018. Qual é o alcance da decisão do STF no recurso extraordinário número 848826, quando afirmou ser de competência das câmaras municipais o julgamento das contas de gestão de prefeitos municipais? É possível a Justiça Eleitoral extrair a presença dos requisitos do enriquecimento ilícito e do dano ao erário, mesmo nas condenações fundadas apenas no artigo 11 da Lei de Improbidade? É possível se analisar em sede de registro de candidatura a existência ou não de responsabilidade pela prática de ilícitos eleitorais, de modo a afastar a incidência da alínea J de determinados casos? Muito boa tarde. Dando início ao 9º debate do 6º Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral, tenho a honra de estar ladeado por esses grandes amigos, já anunciados pelo cerimonial. E esse tema é extremamente palpitante porque traz à tona a discussão sobre as principais causas que geram inegibilidades, as principais situações que deixam candidatos à margem do processo eleitoral. A linha J, a linha L e a linha G são as situações que permeiam ou recheiam, aí, por assim dizer, os tribunais com inúmeros processos de registro de candidatura, e não seria diferente, ou não seria estranho dizer que são as principais causas que geram uma série de dúvidas em relação à interpretação jurisprudencial sobre o alcance, inclusive, da competência da Justiça Eleitoral para isso. Como o teaser já explicou, nós vamos debater especificamente esses 3 casos de inegibilidade, da linha G, da linha L e da linha J. E nos debates que nós fizemos anteriormente, orientados pela curadoria do brilhante Rodolfo, cada um optou por uma das incidências, uma das inegibilidades, farão uma breve explanação e, na sequência, a gente vai iniciar um debate a respeito disso. Então, eu começo com o Gustavo, que vai fazer uma apresentação, um briefing sobre a inegibilidade da linha L, certo? Então, você tem 10 minutos aí para fazer a sua apresentação. Muito bem, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, mais uma vez prestigiando o nosso congresso aqui em Curitiba. Mandar um abraço especial para quem não está aqui, mas está nos assistindo também. Esse evento está sendo transmitido para todos os TREs, ao vivo. Então, mais ainda, eu acho que merece o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento os servidores da Justiça Eleitoral que estão aqui, nossos amigos do Paraná e de outros estados, mas que também estão nos assistindo nos respectivos TREs. Eu optei por falar sobre a linha L, porque, particularmente, eu tenho me dedicado, nos últimos tempos, a estabelecer uma crítica como um todo da Lei da Ficha Limpa no que se refere à falta de proporcionalidade na incidência das suas respectivas alíneas. Nós temos uma lei que pune com a mesma intensidade alguém que desvia milhões e é condenado por improbidade e uma pessoa que é excluída de um órgão de classe ou que é demitida de um serviço público, de uma prefeitura ou de uma Câmara de Vereadores por um ato de perseguição. Então, me parece que a Justiça Eleitoral e os tribunais eleitorais têm que evoluir para começar a estabelecer juízos de proporcionalidade na aplicação da Lei da Ficha Limpa. Seja, talvez, estabelecendo limitadores quanto aos prazos próprios da inelegibilidade, mas a minha crítica maior é sobre as hipóteses de incidência mesmo. O ministro Henrique deu um primeiro passo nisso, na eleição de 2014,
quando analisando uma situação que envolvia a inelegibilidade decorrente de excesso de doação, ou seja, diretores de pessoas jurídicas que foram condenadas por doação eleitoral em excesso. Era uma doação diminuta, mas a lei, em tese, ela era tudo ou nada, a lógica do tudo ou nada. Tendo a condenação, incidiria a inelegibilidade. E o ministro Henrique disse, não, é preciso que a gente verifique se nesse excesso de doação se verifica abuso, se verifica desequilíbrio na disputa eleitoral. Somente nesses casos, por exemplo, quando a penalidade por excesso de doação for aplicada em seu grau máximo, é que poderia incidir a inelegibilidade. Então, o TSE já deu o primeiro passo em relação a essa hipótese, mas acho que precisa fazer também em relação a muitas outras. Pois bem, especificamente sobre a L, e aí a razão pela qual eu combinei com meus colegas de falar sobre isso, era que, na minha visão, a linha L, como foi concebida, já traz em si os critérios de proporcionalidade necessários à sua incidência, de modo que se evitem os excessos e que também se evite a proteção ineficaz. Me parece que, de tudo que o Congresso pode ter errado na ficha limpa, eu acredito que na construção da linha L, procurou-se ter um cuidado para que nós não sejamos nem tão rigorosos e nem tão brandos na incidência dessa hipótese. E por que o fez? Porque estabelece 5 requisitos para a incidência da norma: condenação por improbidade, ato doloso, suspensão de direitos políticos, e tem que ser verificado o enriquecimento ilícito e dano ao erário. Se não houver esses 5 requisitos concomitantes, e essa é a jurisprudência histórica do TSE, não se poderia cogitar da incidência da linha L. Mas o que nós temos verificado na realidade do julgamento dos tribunais? É que as cortes eleitorais, e aí, me perdoe, talvez num afã, naquilo que o professor Neviton tão bem expôs aqui na abertura, no afã de talvez promover essa nossa tão almejada melhora do quadro político, passou a endurecer a interpretação da linha L e até mesmo a superar etapas que, no meu modo de ver, estão muito claras e são exigíveis e indispensáveis para a configuração do tipo. Em 2010, eu tomei a liberdade de trazer aqui para vocês um precedente do TSE, e aqui, para situar o debate, eu vou tratar especificamente das dificuldades em se reconhecer ou não a presença do enriquecimento ilícito e do dano ao erário concomitantemente. Quando surge a lei da ficha limpa, era praticamente senso comum de que somente as condenações por improbidade em que houvesse a tipificação expressa no artigo 9 e 10 da lei de improbidade é que poderia se cuidar da inelegibilidade. Ou seja, somente quando o sujeito fosse condenado por improbidade e no dispositivo da sentença ou do acórdão tivesse lá, com fundamento no artigo 9, enriquecimento ilícito, e 10, dano ao erário, da Lei 8429, é que poderia incidir a inelegibilidade. E o que dizia o TSE já em 2010? Esse tribunal já se posicionou no sentido de que a aferição pela Justiça Especializada dos requisitos da linha L restringe-se aos estritos termos da condenação imposta. Dessa forma, não havendo indicação precisa no regional acerca da condenação do recorrente sobre enriquecimento ilícito, não há como se reconhecer a presença dos elementos. Então, esse foi o início da compreensão, e essa me parece ser a única compreensão possível da linha L. E em 2012, o TSE foi ainda mais enfático nisso, precedente da ministra Luciana. Não cabe à Justiça Eleitoral proceder novo enquadramento dos fatos e provas veiculados na ação de improbidade para concluir pela presença do dano ao erário e enriquecimento ilícito, sendo necessária a observância dos termos em que realizada a tipificação legal pelo órgão competente para o julgamento da ação. Ou seja, o TSE expressamente disse que, inclusive, a tipificação tinha que ser exatamente aquela que eu defendo, ou seja, se não tiver na condenação artigo 9 e artigo 10, não poderia incidir a linha L. E por que isso? É um legalismo extremado? É um preciosismo, digamos assim? Não, por uma razão muito simples. Muitas vezes,
a parte se vê resignada com aquela tipificação que lhe foi imposta. Eu sofro uma ação de improbidade e o juiz me condena pelo artigo 10 da lei de improbidade. Eu, confiando que aquilo não vai me deixar inelegível, porque a lei diz que não vai me deixar inelegível, eu me dou por satisfeito e vou depois tentar, eventualmente, afastar essa condenação, é claro, mas eu não vou procurar que o tribunal diga expressamente que eu não enriqueci ilicitamente, porque a sentença não tratou disso. Se a sentença tivesse entendido que eu enriqueci, ela teria me enquadrado a minha condenação no artigo 9, mas não, só enquadrou no 10. Por que eu teria que me preocupar com isso? Muitas vezes eu nem sei se serei ou não candidato. Quer dizer, o que a Justiça Eleitoral faz hoje é o seguinte: vem uma condenação por improbidade com base no artigo 10, a parte recorre só para tentar se livrar do artigo 10, e quando a Justiça Eleitoral vai analisar o meu registro, ela diz, não, mas aqui também tem o artigo 9, só não está tipificado, mas você enriqueceu ilicitamente. Dá para ver aqui, ó, se na verdade houve esse dano ao erário, é porque naturalmente você ou um terceiro enriqueceram. Ora, como que eu me defendo disso? Na minha contestação de registro de candidatura, eu vou ter que produzir prova de que na minha condenação por improbidade eu não enriqueci ilicitamente? É impossível fazer isso. Então, quer dizer, me parece que há uma deslealdade no jogo. Eu sofro uma condenação específica, recorro só sobre aquilo que eu fui condenado, e lá na frente a Justiça Eleitoral vem me dizer que, na verdade, essa condenação tem isso ou aquelas nuances que autorizam a incidência da inelegibilidade da linha L em meu desfavor. Mas vamos lá. Esse, então, é o primeiro passo que o TSE deu. 2010, 2014, não podia mexer. 2010, 2012, não podia mexer. Se não tivesse tipificado, não incidia a linha L. 2014, há um avanço. Nos casos, o famoso caso Riva, relator o ministro João Otávio Noronha. O caso Riva talvez tenha sido o pior precedente do mundo para se discutir isso, porque o Riva tinha, acho que, 20 condenações por improbidade, e por um azar do destino, nenhuma delas falava do artigo 9 e 10. E aí o TSE falou, mas pelo amor de Deus, isso aqui é também fechar os olhos para a realidade. Deferir um registro desse simplesmente porque não está escrito lá condenação por improbidade com base no artigo 9 e 10 da lei, nós não podemos deferir o registro, porque aí sim seria um preciosismo. E a partir desse precedente, que, repito, era um precedente no qual, inclusive, eu cheguei a ser consultado, então eu conheço o caso, era algo absolutamente específico e peculiar. A partir daquele caso, passou-se a criar uma espécie de mito de que a Justiça Eleitoral, então, teria passado a admitir a análise do conteúdo da condenação por improbidade para, dali, extrair a presença do enriquecimento ilícito e do dano ao erário, mesmo que a condenação não tivesse tipificada nesses termos. Então, em 2014, isso passou a ser o entendimento do TSE. Pode a Justiça Eleitoral analisar, e aqui eu trago um precedente para vocês, a análise da configuração concreta do enriquecimento ilícito pode ser realizada pela Justiça Eleitoral a partir do exame da fundamentação do decisum condenatório, ainda que tal reconhecimento não tenha constado expressamente no dispositivo do pronunciamento judicial. Ou seja, é uma clara virada de jurisprudência. Ocorre que o tribunal está indo além. Existia também um ponto inatingível nessa matéria, que era a seguinte: se a condenação por improbidade for fundada apenas no artigo 11, ou seja, se for uma condenação fundada apenas na violação aos princípios da administração pública, de modo algum pode incidir em inelegibilidade, aí com muito mais razão. Não tem enriquecimento, não tem dano erário, é só violação a princípio. Então, inúmeros precedentes do TSE, vários deles, inclusive, reafirmados pelo ministro Henrique, dizendo o seguinte: se a condenação é artigo 11, não incide a inelegibilidade da linha L. Mas isso, ao que tudo indica, também vai mudar. Há já uma espécie de aviso que o TSE fez aos candidatos de que, para 2018, não importa se a condenação é por 9, 10, 11, ou não tem nem fundamentação. O TSE vai pegar o acórdão da condenação e vai dele espremer e, ao bel prazer de cada julgador, mais ou menos rigoroso, entender se há ou não a presença dos requisitos
do enriquecimento ilícito e do dano ao erário. Ou seja, o decreto condenatório, ou seja, aquele decreto do qual a parte se defende, aquilo que fez coisa julgada, não vai valer de nada. O que vai valer é o exame cada vez mais invasivo que a Justiça Eleitoral tem feito, no âmbito das condenações por improbidade, para dali extrair a presença ou não dos requisitos de enriquecimento ilícito e dano ao erário. E para concluir, e aí o meu medo maior, e eu tenho feito alguns debates, o professor Luiz Carlos com o nosso amigo Humberto Jacques, no TSE, o meu medo maior, e aí, de fato, me parece que nós vamos chegar no ponto em que o Neviton dizia aqui, que nós vamos chamar um coelho de fruta, é o ensaio que a Justiça Eleitoral vem fazendo para interpretar que, quando a lei fala enriquecimento ilícito e dano ao erário, na verdade, eles quiseram dizer que é enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Ou seja, isso sempre também foi objeto de discussão. O Ministério Público, há muito tempo, defende essa tese de que bastaria a presença de um dos requisitos para incidir a inelegibilidade. Nunca isso foi aceito, mas me parece também que há um prenúncio de que há chances, o que eu espero honestamente que não ocorra, de que a Justiça Eleitoral passe a interpretar que os requisitos não são mais cumulativos, são alternativos. Existindo um ou outro, seria o suficiente. E essa interpretação, no meu modo de ver, por isso iniciei a minha fala com a história da proporcionalidade, esse sim violaria o princípio da proporcionalidade na aplicação da linha L. Não é possível desnaturar por absoluto aquilo que o Congresso Nacional fez. Eu venho falando isso sobre essa linha L já há 6 anos. Minha próxima fala vai ter que ser no Congresso Nacional, porque eles vão ter que mudar de novo a linha L, aí talvez para dizer, tem que estar presentes e inscritos no decreto condenatório 9 e 10, senão não incide. Mas, de toda forma, essa é uma primeira exposição e tem muito mais coisa sobre a linha L, vamos deixar para o debate. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Sem dúvida, essa questão do avanço da Justiça Eleitoral sobre a proporcionalidade dessa análise, que é o que nós vamos debater na sequência aqui. Marcelo, por gentileza, seu tempo para abordar as questões relativas à linha G. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a organização do evento por, mais uma vez, me convidar para participar. Eu estou contando aqui, é o 6º congresso, o primeiro que eu vi em 2008, então deve ter tido um em 2006, não? 8, 10, 12, 14, tá certo. Não, exato, com os anos vão se passando, a gente vai perdendo as contas, né? Bem, então, feliz de estar participando aqui com o doutor Moisés, o doutor Marcelo, o doutor Gustavo, todos conhecidos juristas dessa área eleitoral, esse público bastante qualificado. Esse congresso desse ano parece que fez uma modificação em relação à categoria da plateia, está menor, o último tinha cerca de 2.000 convidados, né, inscritos, e esse tem, acho que 800, 600, 900, mas de um nível maior, mais qualificado. A questão da linha G, ela deve ser, a meu ver, encarada de uma forma evolutiva. Eu participei, fui ministro do Tribunal Superior Eleitoral de 2004 a 2012 e tive a oportunidade de apreciar a inelegibilidade da linha G, tanto na redação anterior da Lei Complementar 104, quanto na redação já da Lei da Ficha Limpa, 135. E a Lei da Ficha Limpa, ela fez uma primeira modificação em relação à linha G, que é curiosa se nós pensarmos que a Lei da Ficha Limpa, de modo geral, veio trazer mais rigor no exame e na caracterização da inelegibilidade. Foram criadas novas inelegibilidades, umas até muito extravagantes, como, por exemplo, eu sempre tenho mencionado essa hipótese, é aquela pessoa que é excluída do órgão de classe. Ela fica inelegível por 8 anos. E quem é advogado aqui sabe que aquele que deixar de pagar as contribuições da OAB, se for reincidente nisso, pode ser excluído dos quadros da OAB, porque, por exemplo, foi fazer um mestrado no exterior, esqueceu de pagar a OAB, depois emendou, fez um doutorado, quando voltou estava excluído. Pode acontecer isso.
e fica inelegível por 8 anos. Quer dizer, é um rigor absoluto de uma coisa que não quer dizer necessariamente que haja uma violação à moralidade. Nós temos que lembrar que a base de toda a inelegibilidade prevista na lei da ficha limpa é o parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, que fala em moralidade administrativa, vida pregressa, etc., nesse sentido. Quer dizer, e há algumas hipóteses ali em que há claros exageros, né? Além, é claro, da aplicação retroativa da lei, que eu fiquei vencido, pegando casos que já tinham se exaurido até, né? Penalidades lá de 3 anos que já tinham passado, aumentaram para 8 anos. Bem, mas eu estava dizendo o seguinte, na redação anterior da Lei Complementar 64, o que se dizia é que a irregularidade tinha que ser insanável, o que é um termo difícil de categorizar. Quer dizer, o que é insanável, né, numa rejeição de contas? A lei atual, o que ela fez? Ela exigiu que, se aquele ato, além de configurar um vício insanável, também configurasse um ato doloso de improbidade administrativa. Então, na verdade, a bem da verdade, a linha G ficou mais branda. Quer dizer, antes exigia apenas a irregularidade insanável, e agora se exige que o ato seja doloso de improbidade administrativa. Mas, ao mesmo tempo que ela flexibilizou, vamos dizer assim, um pouco, para o gestor, criou um conceito de dificílima análise. Quer dizer, qual é a amplitude, o que significa o ato doloso de improbidade administrativa? Quer dizer, esse é um problema. E aí nós vamos encontrar uma questão que talvez surja nos debates, a diferença entre a linha L e a linha G. A linha L que o doutor Gustavo acabou de expor. Lá é mais definido, embora surja essa questão do artigo 11, se pode ou não ensejar a inelegibilidade, o que o tribunal vai dizer sobre isso, mas lá existe claramente a previsão de que tem que haver dano ao erário e enriquecimento ilícito. Houve uma tentativa de dizer que era um ou outro, mas a redação da lei é clara, usa o conectivo e, então não tem dúvida nenhuma que é cumulativo. Tem que ser dano ao erário e enriquecimento ilícito. Enquanto que na letra G não se fala isso, diz apenas que é ato doloso de improbidade administrativa. Então, recentemente, assim, eu acompanhei muito isso. Na minha época, a gente tinha alguns padrões, né? A irregularidade insanável. Então, a ausência de licitação é irregularidade insanável. Não quero nem saber o que é a irregularidade insanável. Muito bem. Hoje, que se exige o ato doloso de improbidade administrativa, não se pode adotar esse mesmo padrão, porque pode haver, eventualmente, uma dispensa de licitação que não configure ato de improbidade administrativa. Depende do caso. Entre outras questões. O tribunal, por exemplo, agora, ficou muito rigoroso quanto à aplicação dos percentuais em saúde, educação, etc., previsto, quando, na verdade, me parece que, muitas vezes, essa aplicação se dá... O governo, às vezes, tem pouco dinheiro. Então, deixa de atender uma questão da educação, porque tem que atender uma questão da saúde, por exemplo. Não necessariamente isso significa que esteja praticando um ato doloso de improbidade administrativa. E aqui nós pegamos a questão do dolo. Quer dizer, que dolo é esse? A lei fala que o ato tem que ser doloso. Que dolo é esse? É o dolo genérico? Quer dizer, ou é o dolo específico? O que o tribunal tem que averiguar? Partimos, então, agora para aquela questão. Enquanto que na linha L, bem abordada aqui pelo doutor Gustavo, existe uma definição maior, o que pode levar a se sustentar, que como a lei de improbidade tem lá, artigo 9º, enriquecimento ilícito, artigo 10º, dano ao erário, artigo 11º, violação a princípios. Então, você pode até sustentar que, quando a lei diz que tem que configurar dano ao erário e enriquecimento ilícito, que a condenação tem que ser pelo 9º e pelo 10º. Então, você pode dizer isso. Já na lei, no que se refere à inelegibilidade da linha G, isso não ocorre, porque a expressão é mais genérica, é uma expressão mais aberta. Então, o que se tem que verificar? Tem que se verificar se houve, e isso é muito importante, tem um recente julgado relatado pelo ministro Gilmar Mendes, onde, a meu ver, ele coloca a ordem nas coisas. O tribunal vinha aplicando a jurisprudência antiga,
mais ou menos sem dar a relevância necessária à modificação da lei. Quer dizer, a lei mudou para dizer que tem que ser doloso, então não se poderia aplicar aquela tabela. Quer dizer, se for isso aqui é doloso, se for isso aqui não é bem assim mais. Então, o tribunal hoje, o que ele tem que fazer? Tem que apreciar a decisão do Tribunal de Contas, e quanto a isso eu não tenho nenhuma dúvida. Há quem sustente que o tribunal não pode retirar da decisão do Tribunal de Contas se o ato foi doloso ou não foi. Eu acho que é exatamente o que o tribunal tem que fazer, porque não compete aos tribunais de contas examinar se o ato é doloso ou não para esse efeito eleitoral. Eles vão apenas julgar a despesa, saber se a despesa é regular, e aí vai aprovar as contas, se ela é irregular, vai rejeitar as contas, ou se ela é irregular, mas não é insanável, e, nessa hipótese, aprovaria com ressalva. Então, o tribunal tem que fazer essa análise da decisão do Tribunal de Contas. E, nessa análise, não pode ser tabelada. É como diz, já há um acordo recente também do ministro Napoleão Maia, e esse do ministro Gilmar Mendes também, no seguinte sentido, que a improbidade a que se refere a linha G tem que revelar má-fé, tem que revelar dano ao erário, eventualmente, tem que revelar enriquecimento, ou seja, tem que ser um ato de desonestidade. Não é qualquer ato que leve à rejeição de contas que necessariamente é um ato de improbidade. E não se pode tabelar. Tem que se examinar caso a caso para verificar se o ato é ou não doloso de improbidade administrativa. Uma outra questão que surgiu muito quando eu estava no tribunal, e hoje a lei foi alterada para tentar abranger na competência do Tribunal de Contas também o julgamento de contas de prefeito, quando ele fosse ordenador de despesas, especialmente, e o Supremo Tribunal apreciou essa matéria e entendeu que a competência é sempre do Poder Legislativo quando se trate de contas de prefeito. Foi do RE 848-826. Estou preocupado só com o tempo, né? Porque são 10 minutos. Eu vou olhar aqui, eu estou marcando. Faltam 2, né? Bom, mas nessa competência do Tribunal do Poder Legislativo, para julgar contas de prefeito, existem exceções. E a exceção mais visível, talvez a única, não é bem a única, mas praticamente a única, é quando se trata de recursos oriundos de convênio. O que quer dizer isso? O recurso não é do município. O recurso veio da União, por exemplo, ou do Estado. Então, não é possível que a Câmara de Vereadores do município vá apreciar se o recurso da União foi bem aplicado. Aí não vai competir, realmente, a Câmara Municipal. Nesse caso, as contas de convênio, elas têm que ser apreciadas pelo Tribunal de Contas da entidade que repassou o valor. Isso, às vezes, gera alguma complexidade, porque, às vezes, tem recurso do município e do Estado, aí tem que separar qual é o recurso. Às vezes, o recurso do Estado não é propriamente em dinheiro. Vamos supor, fazer uma estrada. O Estado fornece os tratores, as máquinas, e o município fornece o material e a mão de obra. Quer dizer, mas, mesmo assim, tem que se fazer a divisão do que é do Estado, o que é do município. O que for do município vai ser examinado pela Câmara, o que for do Estado ou da União vai ser examinado pelo Tribunal de Contas. Eu não vejo dúvida quanto a isso, embora seja uma questão muito debatida. O doutor Gustavo, antes de entrarmos aqui, ele me noticiou que teve uma discussão no TSE sobre no DEB, essas transferências de recursos obrigatórios. E sustentou que não se tratava de convênio, e sim de um repasse obrigatório, que não precisaria vir convênio, que decorreria da própria norma aquele repasse. E que, por isso, então, não seria da competência do Tribunal de Contas. Parece que foi vitorioso por 4-3 nessa sustentação, mas que o tribunal teria, posteriormente, evoluído para dizer que, nesse caso, também a competência evoluído ou involuído, para dizer que a competência é do Tribunal de Contas. Eu vou pedir vênia aqui ao doutor Gustavo para concordar com a evolução do tribunal. Porque o que interessa, a meu ver, não é se é convênio ou não. O que interessa é se o recurso é do município. Não se pode atribuir ao vereador do município a competência para examinar se um recurso da União foi bem aplicado. Quer dizer, aí não tem, e até engraçado, né? Porque
É a mesma coisa de você perguntar para o devedor para ele fazer a análise da sua própria dívida, né? Quer dizer, quem vai fazer essa análise é o credor. Então, o Tribunal de Contas do órgão que repassou, do ente que repassou o recurso, é que deve ser aquele que vai examinar. A gente vai falando, já passaram 12 minutos, então, nessa primeira etapa, eu vou dar por encerrado e depois teremos os debates, né? Maravilha. Obrigado, Marcelo. O debate é bastante propício, justamente como é que vai dividir essa análise do convênio. A Câmara julga uma parte, o Tribunal julga outra, isso a gente vai debater na sequência também. Marcelo Weick, por gentileza. Primeiro, boa tarde a todas e a todos. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite do Pessutti, do Pereira, também do Rodolfo, né, e do nosso querido amigo e parceiro Gustavo Severo. Também dizer da minha dificuldade tremenda de falar depois desses titãs aqui da advocacia eleitoral. O ministro Marcelo Ribeiro, Gustavo Severo, por isso que eu combinei já com a bancada da Paraíba do Nordeste para aplaudir com mais efusivamente, usando, obviamente, o abuso de poder econômico que faz parte da nossa atividade. Bom, o fato é o seguinte, a partir da análise que o ministro Marcelo fez e o Gustavo também, acerca da questão das alíneas tratadas, a primeira observação que eu tenho, e esse é fato, todos nós saímos com essa mesma conclusão, que cada linha dessa é um mundo interpretativo, e o mais complicado que eu vejo a analisar a questão dessa matéria da inelegibilidade é que, para cada uma dessas alíneas, a gente vê o Tribunal Superior Eleitoral muitas vezes ser contido ou ele intervém. Você não tem, portanto, uma parametrização da Justiça Eleitoral para dizer o seguinte, eu vou ter uma atuação de contenção ou eu terei uma atuação de intervenção no trato das inelegibilidades. Isso é muito grave, porque você fica, na verdade, às vezes, muito à mercê do casuísmo, decisões casuístas para tratar de determinadas questões individualmente falando. A mim me coube falar sobre a questão da linha J, que é a linha que, na verdade, vem corrigir um certo desnível no tratamento do abuso de poder econômico daqueles outros ilícitos eleitorais que nós tínhamos, as condutas vedadas, a captação ilícita de sufrágio, a corrupção eleitoral e também a questão do captação, doação e gastos ilícitos de recursos de campanha. Portanto, com a Lei Complementar 135, você passa a ter também incidência das inelegibilidades naquelas matérias de corrupção eleitoral, lá do artigo 14, parágrafo 10, também do 30A, do 41A e também do artigo 73, que tratam dessas questões que nós já falamos. Se outrora nós tínhamos, no abuso de poder político e econômico, já a clara definição do artigo 22 da incidência, inclusive na parte dispositiva da inelegibilidade, agora, com a Lei 135, você passa a tratar da questão da inelegibilidade também para esses tipos de delitos eleitorais. Um ponto importante que a gente viu de manhã, seja na palestra do Pereira, do Alvim, dos demais que trataram da questão da inelegibilidade, é que nós temos que entender que essa inelegibilidade ela não pode nem deve estar contida na parte dispositiva daquela decisão que tratou da captação ilícita do sufrágio, da conduta vedada. E por que isso? Porque, na verdade, é o que todo mundo se tendenciona a fazer, o TSE também nesse sentido, até tem precedentes do ministro Luiz Fux, que isso é, na verdade, a inelegibilidade é um caráter secundário, é o caráter externo da decisão. Então, se é um caráter secundário, é um caráter externo, eu não posso conter, como eu tenho no abuso de poder econômico, lá a previsão legal estrita da possibilidade da questão da inelegibilidade, colocar na parte dispositiva, na decisão condenatória de conduta, captação ilícita de sufrágio e nas outras hipóteses também. Portanto, eu entendo que, nessa situação, para se manter aquela mesma coerência que se falou nos debates anteriores, dessa dissociação entre o ato condenatório, que gerou a condenação, a perda do registro do diploma, e a aferição da inelegibilidade, nós não podemos aceitar nem admitir que isso seja colocado na parte dispositiva dessas decisões. E por que isso? Para reforçar aquela ideia que a própria lei eleitoral define, que a aferição da inelegibilidade ela vai ocorrer no momento lá do processo de registro de candidatura. É ali aquele momento posto para essa questão. Bom, feitas essas considerações introdutórias, eu queria trazer algumas questões
a partir dessa ideia de que lá no segundo parágrafo 10 do artigo 11 da lei eleitoral, que vai tratar do momento para aferição da inelegibilidade, algumas questões polêmicas aqui, talvez, que tratam da linha J. A primeira delas é a seguinte: isso já tem uma consolidação jurisprudencial, não é tão polêmico mais assim, mas é aquela decisão que gera uma condenação por conduta vedada, por exemplo, e que aplica só a multa. Tá? Isso a gente já tem uma consolidação jurisprudencial, no sentido de que isso, por não ter aí a qualificadora, né, um dos elementos, na verdade, da caracterização da inelegibilidade, a cassação de registro de diploma, eu não posso aplicar a inelegibilidade. Portanto, uma decisão com multa, mera multa, sem a condenação de perda de registro de diploma, ela não pode, por si só, gerar inelegibilidade. Isso é um ponto importante na aferição da linha J. Agora, o que me causa uma certa preocupação é um tratamento diferenciado que nós temos, Gustavo. Por exemplo, quando eu tenho uma decisão condenatória, por exemplo, em conduta vedada, decisão condenatória em conduta vedada, em que há, portanto, uma cassação de registro ou de diploma, mas quem praticou essa conduta vedada não foi o cassado, não foi aquele que estava se candidatando, o candidato, seja ao primeiro mandato ou uma reeleição, mas sim por um terceiro, um agente público. É muito comum isso acontecer, quem advoga sabe disso muito, aquele secretário voluntarioso, né? Aquele que quer ajudar, né? quer mostrar que está ajudando o seu candidato e toca a fazer coisa, tá certo? Aí depois quando você fica sabendo, você fica maluco. Pelo amor de Deus, como é que vocês... Não, mas eu pensei que eu estava ajudando, né? Na verdade, você foi atrapalhar. Veja, o candidato está na rua, o candidato lá está pedindo voto, ele nem faz parte da administração pública em alguns casos. Ele, portanto, sofre a condenação da perda do registro, e se ele ganhou a eleição, a perda do mandato. Todavia, aquele que praticou de fato, aquele que de fato cometeu a conduta vedada, que foi agente público, se na próxima eleição ele quiser se candidatar, ele não sofreu nenhuma condenação de registro ou de perda de registro de mandato, e aí como é que fica? Ele vai ser considerado inelegível? Se a gente for pela letra fria da linha J e os precedentes atuais que nós temos do TSE, embora você já verifica essa rediscussão desse assunto no âmbito do TSE, mas, na prática, ele não sofreria a incidência da inelegibilidade, enquanto aquele que já sofreu a sanção da cassação ainda corre o risco de ser declarado inelegível porque teve uma decisão condenatória no que se refere a esse fato. A mesma coisa a gente pode verificar, e aí é um caso também muito polêmico, quando há um processo tramitando, e há precedentes do ministro Luiz Fux em relação a isso, afastando a inelegibilidade, há um processo tramitando de análise de cassação de registro de diploma, termina o mandato, e aí como é que fica? O cara cometeu o ato, aí, a conduta vedada, mas pela atuação, até um precedente do ministro Fux, o agravo regimental no AI 268, de Descovado, de São Paulo, né, dizendo o seguinte: nesse caso eu afasto a inelegibilidade, porque já houve o término do mandato, não há mais que se analisar a possibilidade de perda de registro de diploma, então, portanto, não há a discussão da inelegibilidade. Então, há também uma outra questão que me preocupa em demasia, e a gente vai tratar isso depois nos debates, que é... E aí, essa falta de isonomia de tratamento. Eu estou discutindo a questão de uma decisão, um tribunal de contas, que, por exemplo, diz que houve ali um ato doloso de improbidade administrativa, e aí eu me posiciono, a gente aqui estudando, a gente se posiciona que cabe à Justiça Eleitoral fazer, sim, uma intervenção, e vamos analisar se, de fato, essa análise está correta ou não está correta para aplicar a inelegibilidade. E aí a gente chega num determinado momento, temos, por exemplo, agora, com a abertura da Lei 135, que você pode decretar inelegibilidade de matérias não transitadas em julgado ainda, então estou ainda diante de uma decisão meramente colegiada. Há uma decisão, por exemplo, de um regional equivocada, mas ali houve uma decisão uma decisão colegiada, baseada em determinados argumentos. O cara se candidata, eu não posso fazer uma rediscussão daqueles pressupostos que geraram aquela condenação ainda não transitada e julgada em sede de registro? Será que, se eu posso aplicar essa mesma intervenção
no caso das contas aplicadas pelo Tribunal de Contas, se eu posso fazer isso, até mesmo na análise de uma ação de improbidade administrativa, quando eu avalio se foi ou não foi correta a aferição, eu não poderia também fazê-lo nas hipóteses da linha J? Será que eu não posso, dentro de um registro de candidatura, por que não, avaliar a pertinência e o enquadramento correto dos pressupostos na aferição da condenação dos ilícitos eleitorais, propriamente dito, se eu tenho competência para analisar dos outros órgãos, por que não do próprio? Então, são algumas reflexões que eu acho extremamente importantes para a gente trazer, o que demonstra, na verdade, essa é a conclusão que eu queria trazer para a gente levar para os debates, a necessidade de nós nos debruçarmos numa consolidação de um perfil de como nós iremos tratar as inelegibilidades. Ou a gente atua no momento da aferição do registro de candidatura de uma maneira interventiva mesmo, e aí sim vamos analisar os pressupostos na sua inteireza, ou teremos uma posição contida. O que não pode é, casuisticamente, por uma linha a gente trata de um jeito, para outra linha trata de um outro, numa situação a gente avança, na outra a gente retrocede. Eu acho que isso é muito ruim para a gente ter uma uniformização do pensamento jurisprudencial no Brasil. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Tudo que foi debatido aqui acaba entrando no aspecto, primeiro, do conteúdo das decisões, né, que implicam na inegibilidade, tanto da linha L, da linha G e da linha J, e na competência da Justiça Eleitoral em entrar nesses méritos de reavaliar, ponderar a probabilidade, etc., até mesmo a competência da Justiça Eleitoral para isso. Eu tenho dito até um termo que não é talvez o mais correto, mas não seria o caso de interpretar que a Justiça Eleitoral tem um papel cartorial ou, digamos, de checklist quando aplica a inegibilidade, e é isso tudo que nós vamos debater a partir de agora com perguntas mais pontuais. Moisés, posso quebrar o protocolo aqui? Para aproveitar a fala do Marcelo, eu vou sugerir uma pergunta aqui, que, obviamente, o Marcelão, nosso amigo, pode responder, talvez até melhor que todos nós, e é uma ponderação que eu faço também para os colegas todos aqui, porque eu acho que é um tema bem interessante. De fato, eu acho que hoje o TSE tem se deparado com uma dificuldade, que é esse exame da responsabilidade ou não do agente quando vai analisar o registro de candidatura e a ele é imputado uma inelegibilidade. Então, chega lá e diz assim, não, você foi condenado por compra de voto, você foi condenado por conduta vedada, e o sujeito no registro de candidatura tem que dizer assim, não, mas eu só fui beneficiário lá. Na verdade, eu não posso ficar inelegível porque a jurisprudência toda diz que só fica inelegível quem é o autor da conduta. O beneficiário, então, eu já sofri a minha sanção, que foi a cassação do meu registro, mas eu não posso ficar inelegível. E aí, no bojo do processo de registro, a parte tem que fazer a prova de que ele não foi autor e sim beneficiário da conduta. E isso tem gerado uma certa dificuldade, tanto sob a ótica do candidato em produzir essa prova, como também por parte da Justiça Eleitoral. Eu indago se não seria melhor, ou talvez se seria possível, uma vez que a lei complementar, que é a exigência constitucional, já estabelece lá na linha J a previsão da inelegibilidade, se não estaria autorizado a Justiça Eleitoral a passar a fixar no decreto que condena por conduta vedada e por compra de voto, se já está ou não inelegível o sujeito. Ou seja, quando eu condenar alguém por 41A, eu já digo, os autores dessa conduta foram A e B e, portanto, eles estão inelegíveis por 8 anos. Me parece que a gente poderia, digamos assim, driblar aquela tão famosa inconstitucionalidade, porque o 41A está previsto em lei ordinária, uma vez que a lei complementar já fixa a inelegibilidade. Nós só estaríamos, nesse decreto condenatório, estabelecendo a responsabilização para fins da incidência da linha J e da linha G. O que vocês acham disso? Pessoal, na linha L, eu não sou muito bom de letra, não, então, de vez em quando eu falo que L é J. Mas, no caso da linha L, quer dizer, na condenação por improbidade, existe esse problema, mas ele não é tão grave. Eu acho que na G é que ele é pior. Quer dizer, na J também existe, agora, na G é que ele é pior, eu acho. Porque o que acontece? Na linha G, se diz lá, rejeição de contas por vício insanável e que configure ato doloso de improbidade administrativa. Acontece que o Tribunal de Contas não vai examinar se o ato é doloso e se ele é de improbidade administrativa, porque isso não é competência do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas vai dizer se a despesa foi bem feita ou mal feita, só isso.
Então, o cidadão, lá no Tribunal de Contas, quando ele se defende, é ouvido de alguma forma, ele vai ser ouvido sobre a regularidade da despesa. Não se está discutindo lá se há ou não há ato doloso de improbidade. Então, ele não vai se defender disso. Aí, vamos supor, as contas dele são rejeitadas. Chega na Justiça Eleitoral, ele vai requerer o seu registro, e aí a Justiça Eleitoral pode vir uma impugnação. Tem o maior problema ainda, que é a questão do indeferimento de ofício, né? Como é que fica o contraditório no indeferimento de ofício. Mas nem vou pegar nesse ponto, que é outra história. Mas, assim, vem a impugnação dizendo, ó, teve contas rejeitadas, ato doloso de improbidade administrativa. Ele vai se defender disso, então, pela primeira vez. Pela primeira vez na Justiça Eleitoral. Tudo bem, ele vai poder dizer, com base naqueles fatos que foram narrados no acordo do Tribunal de Contas, se aqueles fatos configuram ou não configuram um ato doloso de improbidade administrativa. Só que é pacífica a jurisprudência da Justiça Eleitoral, no sentido de que não cabe produção de provas em análise de registro de candidatura. E, muitas vezes, para verificar se houve ou não houve o dolo, pode ser necessário não só uma prova testemunhal, como até uma perícia, e ele não vai poder fazer. Quer dizer, nós estamos aí diante de um grave problema de limitação do exercício do direito de defesa. Porque, como o Tribunal de Contas... E aí eu acho que a dificuldade é maior, porque essa sugestão do Gustavo é muito boa. Quer dizer, e não estaria fora da competência da Justiça Eleitoral. Ou seja, condeno pelo 41A e digo, está inelegível. No 41 é mais fácil, porque é muito pessoal, mas no abuso, por exemplo. O abuso é que dá mais problema. Abuso do poder político e econômico. Porque o abuso, ele é, vamos dizer assim, objetivo. Se houve o abuso, o cidadão não precisa nem ser culpado do abuso. Ele vai... Aquela eleição não vai ter tido a lisura que se esperava, e por isso eu vou encerrar já, estou vendo que você está ficando nervoso. Então, você, às vezes, caça um candidato ao governo e o vice vai junto. É a questão da chapa. Você não sabe se ele participou ou não participou do abuso, se ele fica ou não fica inelegível. Tem o artigo 18 da Lei Complementar que diz que um não necessariamente atinge o outro. Então, na Justiça Eleitoral, seria fácil dizer isso. Examina logo a responsabilidade de todo mundo, já fixa logo a inelegibilidade ou não de todo mundo. Agora, no Tribunal de Contas é mais complexo. Você vai atribuir ao Tribunal de Contas um exame que não compete a ele? Talvez seja até inconstitucional. Quer dizer, o Tribunal de Contas chama tribunal, mas todo mundo sabe aqui que não é do Poder Judiciário. Então, seria uma coisa mais complicada. A sugestão era estritamente para a Justiça Eleitoral mesmo, só na Jota. Aproveitei para puxar claro, a brasa aqui. Eu penso o seguinte, Gustavo, eu acho a ideia interessante, eu só faço algumas ponderações que eu acho importantes. A primeira é o seguinte, eu reitero, a minha preocupação é que nós passemos a ter uma uniformização do pensamento, do trato das alíneas. Ou a gente é contido ou a gente intervém. Baseado nisso, eu chego à seguinte conclusão. Qual é a minha preocupação? A questão da inelegibilidade, você tem um momento para a aferição dessa inelegibilidade. Se a gente está defendendo a ideia da dissociação, da condenação por conduta vedada, abuso, captação ilícita, e o momento de aferição da inelegibilidade, eu não posso, numa sentença condenatória, já invadir a esfera do processo de registro de candidatura. Essa é a minha opinião. Segundo ponto que eu vejo também problematizado é que, embora a gente esteja diante do mesmo juízo eleitoral, mas muitas vezes a aferição do registro de candidatura ocorrerá por instâncias diferentes. Por exemplo, eu posso ser condenado porque pratiquei um ato lá quando eu era prefeito da cidade de São Paulo, por exemplo, e depois eu vou ser candidato a presidente da República e o registro vai ser aferido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nessa hipótese, eu, como TSE, vou me sujeitar àquela decisão que foi dada lá pelo juízo lá da Zonal de São Paulo, depois o Regional, nem chegou o TSE. Então, assim, por isso que eu acho que a melhor forma é que a gente tenha essa dissociação. Condenação é uma coisa, inelegibilidade é outra. Eu vou analisar no momento apropriado, e aí eu acho que tem que fazer, sim, a aferição da individualização das condutas, verificar se, no caso, ele foi só mero beneficiado ou não, e se for mero beneficiado, não tem que aplicar a inelegibilidade. Não foi ele que praticou a conduta, para que vai ser declarado inelegível? No Tribunal de Contas, principalmente, né, Marcelo, não tem essa individualização da conduta. Às vezes é uma desaprovação de conta que envolve licitações, e o problema, às vezes, é o chefe do departamento de licitação que fez a besteira, e quem se ferra sempre é o prefeito. Eu vou iniciar com as perguntas aqui, de modo bastante sucinto. A gente combinou previamente algumas questões que também estão sendo enviadas aí via aplicativo. Gustavo, você considera constitucional
o prazo da ineligibilidade estabelecido na linha L? Essa fui eu que fiz para mim mesmo, claro. Acho que de tudo que a gente possa dizer de ruim da lei da ficha limpa, eu acho que nada é pior que o prazo da linha L. Veja, é absolutamente inconstitucional, né? A linha L estabelece como prazo 8 anos após a contar a partir iniciada, a inelegibilidade inicia-se na decisão colegiada de um Tribunal de Justiça, por exemplo, e ela perdura até 8 anos depois do cumprimento da pena, que, por sua vez, só inicia-se a aplicação depois do trânsito em julgado. Então, quer dizer, eu recebo um acordo do Tribunal de Justiça hoje, a partir de amanhã eu estou inelegível. Aí eu entro com embargos de declaração, que são rejeitados, eu faço recurso especial, que fica 2 anos no juízo de admissibilidade, aí ele é inadmitido, eu faço o agravo, vai ao Superior Tribunal de Justiça, fica lá 1 ano e meio, o ministro converte em RESP, aí mais 1 ano e meio leva para a turma, como o caso é polêmico, alguém pede vista, aí volta, eu perco o caso, na verdade eles mexem alguma coisa, mas mantém a condenação, aí eu entro com embargos de declaração, surge eventualmente um cerceamento de defesa, eu faço fazer embargo de divergência, depois embargos de declaração, aí faço um recurso extraordinário, e nisso tudo já se passaram aí 15 anos, eu sigo inelegível, aí no Supremo, agravos e tudo mais, perco, não tenho mais chance, transito em julgado, aí eu cumpro 8 anos de suspensão de direitos políticos, e aí então eu vou começar a cumprir os meus 8 anos da inelegibilidade. E como um requinte de crueldade, talvez, há um recente julgado do TSE que diz o seguinte: para efeito da aferição do término da inelegibilidade da linha L, o cumprimento da pena deve ser compreendido não apenas com o exaurimento da suspensão de direitos políticos e do ressarcimento ao erário, mas somente depois de que todas as combinações impostas no título condenatório sejam completamente adimplidas, inclusive no que tange a eventual perda de bens, perda da função pública, pagamento da multa civil ou suspensão de direito de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais. Quer dizer, então, se depois desses 40 anos eu não tiver pago a multa, eu ainda assim estarei inelegível. Quer dizer, então, me parece que eu na verdade, torço muito... Nesse ponto, fazer só uma claro. partezinha aqui. A lei não diz isso, né? Quer dizer, a lei diz aquele que tiver sido condenado a suspensão de direitos políticos. Sim. Não fala que tem que cumprir Exato. as outras todas. Exato. A lei, esse ponto é que eu tenho observado já há muito tempo. Quem tem aí, eu comecei a advogar na Justiça Eleitoral em 89, né? Então, de lá para cá, eu vi como é que mudou. Antigamente, ninguém era punido na Justiça Eleitoral. Era o abuso do poder econômico só e político, que tinha praticamente, era quase só isso. Fraude, tinha muita fraude de votação, né? Mas, assim, caçado por abuso. A lei, a pena era de 3 anos, contava da eleição, então a gente julgava quase tudo prejudicado, né? Porque levava mais de 3 anos o processo. Para caçar, tinha que ser a sentença antes da eleição. Então, era muito fraco. Daí, é o famoso pêndulo, né? Era a impunidade. Nós façamos agora uma punição total, parece aquela moça lá da Alice no País das Maravilhas, né? Que é, cortem as cabeças, cortem as cabeças. Porque agora tudo, quer dizer, tem 41A, conduta vedada, e tudo mais que existe aí, e ainda essas interpretações, né? Quer dizer, o sujeito, por exemplo, fora quando você pega uma interpretação que o TSE deu, fiquei vencido de aplicar retroativamente a lei da ficha limpa, você pega, por exemplo, o cidadão que renunciou ao mandato em 2001, aí a lei vem em 2010 e você diz que ele está inelegível porque em 2001 ele renunciou. Quer dizer, é uma coisa inacreditável, né? Então, só essa parte. Claro. Não, e só para concluir, o TSE também já se deparou com... Eu estou torcendo para isso surgir logo, é que ainda não deu, não chegaram os casos de mais de 8 anos da linha L, mas em breve vai chegar, e aí eu acho que vai ser interessante a gente levar isso ao Supremo. Espero que o Supremo, pelo menos, delimite como teto de inelegibilidade 8 anos para todas as hipóteses. O TSE recentemente se deparou, acho que o Marcelo até julgou isso, o famoso caso de Araucária, aqui no Paraná, que era aquela hipótese de inelegibilidade da linha I, que era de estabelecimento de crédito, que diz que, enquanto você não for eximido da responsabilidade sobre a falência lá de uma instituição de crédito, você está eternamente
inelegível. E aqui, de fato, aconteceu isso. O sujeito foi inelegível em 2004, em 2008, em 2012, e aí sempre perdendo por 4-3. E com detalhe que a lei que trata da liquidação de empresas financeiras, ela impõe responsabilidade a todos os diretores. Exato. Automaticamente, é praticamente objetiva, enquanto durar o processo. Esses processos, às vezes, não acabam, eles ficam 20 anos. O sujeito era diretor cultural do banco, tem nada a ver com os problemas que levaram à liquidação. Enquanto não extinguir a liquidação, ele não pode ser nada. Então, 20 anos. Por isso que, hoje em dia, quando eu vejo pessoas aceitando cargo público, eu fico impressionado, mas fico mais impressionado quando aceita ser diretor de banco. Porque aí tem que ser corajoso mesmo. Marcelo, aproveitar que você está com a fala, uma das perguntas que a gente ia fazer, você já abordou na tua fala inicial, que é em relação ao alcance da decisão do STF quando firmou ser das câmaras municipais a competência de julgamento das contas de gestão. Você já mencionou que tem a ver com a origem do recurso. Mas a outra pergunta que nós estabelecemos aqui é qual a relação entre as alíneas G e L no que se refere justamente à natureza do ato improbo, né? Isso eu toquei de leve na exposição, mas o que aconteceu? Quer dizer, aí houve assim, uma imprecisão técnica. Além de que uma linha ficou bem mais rigorosa que a outra, porque o que acontece? Na linha específica, na linha L, que é específica da condenação por improbidade, a lei é expressa a dizer que tem que haver dano ao erário, tem que ser doloso, e tem que ter dano ao erário e enriquecimento ilícito. Então, tem que ter tudo isso para gerar inelegibilidade. Enquanto que, na G, basta que o ato seja doloso. Não se fala nem de enriquecimento ilícito, nem dano ao erário. Então, a G ficou muito mais rigorosa. Agora, o pior não é isso. Quer dizer, o que é o pior que eu acho na linha G? Criou-se uma referência a um instituto que está previsto na lei. Quer dizer, quando você diz ato doloso de improbidade administrativa, isso não é um conceito doutrinário genérico. Existe uma lei de improbidade administrativa. Existem as infrações previstas nessa lei. Então, teoricamente, você teria que pegar aquelas infrações que estão na lei, do artigo 9º, 10º e 11º, agora tem 11A também, né? Pegar alguma daquelas infrações e o sujeito dizer, olha, configura isso aqui. Esse ato configura ato doloso de improbidade. E não genericamente, porque o que o tribunal está fazendo? É genérico. Na verdade, o que o tribunal faz é o seguinte, ele lê o acórdão e fala assim, isso aqui é desonesto, isso aqui não é desonesto. É isso. Em tese, inclusive. Isso é desonesto, isso não é desonesto. E pior, na mesma lei, quer dizer, então, você tem que pegar o acórdão, ler, e eu acho que tinha que verificar se configurou alguma daquelas hipóteses. O que já seria estranho, porque existe um outro artigo que é exatamente quando você é condenado com base nessa lei. Quer dizer, criou-se uma verdadeira confusão na lei, né? Na lei criou-se essa confusão. Moisés, inclusive, defende... eu ando criticando muito ele, eu vou aqui elogiar agora. É uma tese interessante, porque na visão dele, em tese, você teria que ter, inclusive, uma ação de improbidade decorrente daquela desaprovação de contas, e até uma condenação, na visão dele, eu acho que eu não iria tanto, para aí sim você poder caracterizar a G, porque só a justiça comum pode dizer o que é o que não é ato doloso de improbidade, né? Mas, enfim, é a visão dele, é uma tese bacana, inclusive está escrevendo sobre isso, né? Mas a verdade é que hoje a justiça eleitoral é que, assim como o Marcelo falou, faz esse análise... E agora, olha que coisa engraçada, por exemplo, cidadão pode ter a conta rejeitada e vai incidir a linha G. O tribunal eleitoral, examina e diz, isso aqui é um ato doloso de improbidade administrativa, e deixa ele inelegível. Ao mesmo tempo, o Ministério Público propõe a ação de improbidade e ele é absolvido. E aí? Isso acontece. Marcelo, em relação ao seu tema de fala, né, da linha J, qual é a tua opinião em relação à possibilidade da Justiça Eleitoral, em sede de julgamento de registro, afastar a inegibilidade decorrente de uma condenação colegiada não transitada em julgado, sob o argumento da ausência do que a gente chama de gravidade? Isso aqui, na verdade, a gente combinou antes, há uma divergência aqui, a ideia é polemizar mesmo essa questão. Qual é o ponto aqui que eu estou querendo levantar para esterçar um pouco a nossa discussão? Se eu posso, quando eu vou aferir lá a questão do acordo do Tribunal de Contas, verificar se há o ato doloso de improbidade administrativa, se eu posso verificar numa ação condenatória de improbidade se estão preenchidos aqueles requisitos.
Porque eu também não posso, no registro de candidatura, verificar se aquela ação eleitoral que julga aquele ato de ilícito eleitoral, corretamente ou não, aplicou o elemento da gravidade. Esse é o ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Se a gente tem uma atitude interventiva nas outras alíneas, por que eu não posso ter também em relação à linha J? Partindo da premissa, por óbvio, que eu não estou diante de uma decisão transitada em julgado, porque aí o efeito da coisa julgada, na minha opinião, ele prevalece em matéria constitucional. Mas ainda a discussão está sub judice ainda, eu não terminei o processo. Será que eu não poderia, naquela oportunidade, do mesmo modo que eu trato as outras alíneas, uma atitude mais intervencionista da Justiça Eleitoral, também fazê-lo? Eu entendo que sim. Eu vou aqui, eu sei, contrariando toda a posição jurisprudencial, ministro Marcelo Ribeiro, Gustavo, mas eu entendo que sim. Eu acho que se a gente vai ter uma mesma coerência na interpretação das outras alíneas, também nós poderíamos fazê-lo no que se trata da linha J. Eu acho que aí, em data vênia, tem uma diferença, né? Porque o que acontece? Na linha G, há uma cláusula aberta, que eu proponho que seja fechada. Quer dizer, então, há um mínimo de fechamento da cláusula, embora isso vá criar um certo conflito com a linha L. Quer dizer, quando a linha G diz lá, ato doloso de improbidade administrativa, eu proponho a interpretação de que esse ato doloso tem que ser um dos que estão descritos lá na lei de improbidade. Então, fecharia. Mas não é assim que está se fazendo. O que acontece? Na linha G, qual é o que exige a linha G para a inelegibilidade? Que haja uma decisão que rejeitou contas. É isso. O resto são qualificativos abertos, inclusive, e principalmente, talvez unicamente, o ato doloso de improbidade. Já na linha J, não. Na linha J diz ter sido condenado por isso aqui. Então, não interessa se foi bem condenado, mal condenado, não vai procurar se teve dolo, se não teve dolo, basta a condenação. E, em relação a não estar transitado e julgado, também eu acho que não é um ponto que mereça maior relevo, porque a lei diz que é julgamento de órgão colegiado. Então, eu acho que quando a linha J diz, havendo condenação, 41A, 30A, etc. e tal, por órgão colegiado, gera inelegibilidade. Não tem espaço para você interpretar nada. Você não pode examinar nada. Agora, quando a lei diz rejeição de contas por ato doloso, você tem que ver que ato é que esse doloso ou não. Não basta ter sido rejeitadas as contas. Enquanto que na linha J, basta que tenha havido a condenação. É aquela mesma coisa, por exemplo, vamos supor que um Tribunal de Contas, examinando determinadas contas, diga lá, o sujeito fez tudo que é tipo de corrupção, e roubou, e fez o diabo a quatro, e no final aprova as contas, eu entendo que a Justiça Eleitoral não pode dizer que ele é inelegível, né? Porque não caracterizou o tipo legal. Então, você primeiro tem o tipo legal, rejeição de contas. Se não tiver tido rejeição de conta, acabou, não incide a linha G. Agora, tem o subjetivismo do dolo, enquanto que na linha J não tem. Basta ver a decisão colegiada que impôs a condenação nessas hipóteses. Marcelo, e dentro dessa tua ponderação de que tem que analisar o dolo, quando, por exemplo, a Câmara reverte a decisão do Tribunal de Contas e ela, no decreto, simplesmente diz lá, né, por votação, etc., quórum qualificado, reverteu a decisão do Tribunal de Contas que, por exemplo, aprovava as contas. E não tem ali aquele elemento aonde que estaria. Como que você analisa essa ponderação? Isso é problemático, né? Eu me lembro de ter enfrentado lá no tribunal uma outra questão parecida, que é a seguinte: o sujeito, quando foram examinar as contas dele a primeira vez, era oposição a ele. Aí vai e rejeita as contas. Aí termina aquela legislatura, entra outra favorável a ele. Eles vão e fazem um decreto revogando o anterior. Quer dizer, é porque a questão é muito política, né? Nós decidimos, salvo engano, que só pode aprovar uma vez, não pode ficar mudando. Né? Agora, em relação à falta de fundamentação que você está dizendo, aí é um problema seríssimo, porque se tem que ser ato doloso de improbidade. Agora, veja bem, aí eu acho que a decisão é até nula, né? Porque se ela não fundamentou... Há um parecer do Tribunal de Contas que tem uma presunção de prevalência, tanto que, para ser rejeitado, tem que ter 2/3 da Câmara. E você rejeitar sem fundamentação, acho que seria uma nulidade da decisão. Esse tema é muito interessante, porque, na verdade, se vem o parecer do Tribunal de Contas para rejeitar e a Câmara aprova, não se exige fundamentação. Isso é pacífico. Agora, quando a Câmara vai rever aquela aprovação, está se exigindo aí a fundamentação. E eu, recentemente, tive um caso desse, em que nós estávamos defendendo que
a fundamentação exigível nesse caso pode ser a mudança do próprio parecer do Tribunal de Contas. Quer dizer, se o parecer do Tribunal de Contas opinava pela rejeição e a Câmara rejeita, se o Tribunal de Contas, num recurso de revisão, por exemplo, reverte e aprova, passa a aprovar as contas, há quem defenda que poderia ser automático. Eu até acho que não, acho que tem que passar novamente pela Câmara. Mas aí a Câmara poderia simplesmente dizer o seguinte: diante da mudança do órgão competente, nós também aqui vamos aprovar. Então, aí estaria suprida essa exigência. Mas me parece que, de fato, o TSE tem exigido... Eu só queria jogar um pouco aqui, Diago, baseado naquela nossa agora, decisão do Supremo, que foi na 848/2006, que passa, né, uma maioria apertada, mas passa para a Câmara. A dificuldade que eu tenho é o seguinte, nessa linha do PSUT, a decisão veio, ausência de fundamentação na derrubada do parecer, mas, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, quem tem a competência para oferir realmente a rejeição das contas é a Câmara, não mais o Tribunal. Essa ausência de fundamentação, ela é suficiente para repristinar, ou seja, você voltar à decisão do Tribunal de Contas, de um tribunal que não tem competência, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho que a solução seria não foi julgada as contas. Se ela é nula, vamos aguardar a análise da Câmara. Agora, não voltar à prevalência da decisão do Tribunal de Contas. Eu estou analisando do ponto de vista eleitoral só, né? Quer dizer, não estou vendo a questão assim do ponto de vista administrativo. Porque, do ponto de vista eleitoral, a decisão relevante é que rejeita contas. Porque quem aprova contas é inócua, não tem efeito nenhum, né, eleitoralmente. Você condenar uma pessoa, quer dizer, condenar, entre aspas, rejeitar as contas de uma pessoa sem fundamentação, é claro que isso pode levar aquele que teve as contas rejeitadas a propor uma ação na Justiça para anular essa decisão por falta de fundamentação. Eu quero saber por que minhas contas estão sendo rejeitadas. Isso aí tem direito. Agora, além disso, quando a Câmara não fundamenta, ela inviabiliza a análise de um requisito que está na lei. Quer dizer, como é que eu vou dizer que o ato é doloso se a Câmara não diz por que rejeitou as contas dele? Então, eu acho assim que se trataria realmente de nulidade da decisão. E, sendo nula, volta o status anterior. Qual é o status anterior? O status anterior é que existe um parecer que tem que ser apreciado novamente, fundamentadamente. É quando você caça uma sentença, manda o juiz dar outra. Já que a gente está falando dessa questão de procedimento, até, Gustavo, e se a Câmara traz um elemento novo que não foi analisado pelo Tribunal de Contas? Acho que é um caso de Colorado, né, Carla? Teve. Que analisou isso aí, uma situação, acho que, de servidores, que a Câmara incluiu no julgamento do parecer. Como que você interpreta isso? Eu acho que, sim, o problema disso, na verdade, passa pelo que o Marcelo tem criticado, é saber até onde a Justiça Eleitoral pode invadir uma esfera que é da justiça comum para dizer o seguinte: olha, espera aí, a Câmara trouxe aqui um elemento que não foi objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas e, sobre isso, o sujeito não se defendeu lá. Então, o parecer do Tribunal de Contas, onde foi exercido o contraditório, veio com a regularidade A, B e C. A Câmara vem e disse: não, A, B e C, para nós, não é razão de reprovar, mas o motivo D é. Então, nós vamos rejeitar as contas. E parece que o TRE derrubou isso, dizendo o seguinte: há que haver digamos assim, uma correlação entre aquilo que o parecer prévio do Tribunal de Contas decidiu e aquilo que está exarado, pelo menos, nos pareceres técnicos internos da Câmara. Porque, na verdade, quando a gente faz análise de presença ou não de ato ímprobo da linha G, todo mundo só olha para o acordo do Tribunal de Contas. Ninguém, assim, a gente até vai lá olhar dentro do parecer do secretário do jurídico da Câmara, mas são pareceres que, muitas vezes, quando é na linha do Tribunal de Contas, ele repete alguns argumentos e a Câmara edita um decreto sem maiores discussões. Então, basicamente, o que a gente tem para analisar a incidência ou não da linha G é o acórdão do Tribunal de Contas, né? E agora, quando há essa discrepância e a Câmara agrega fundamentos, eu acho que há uma violação do direito de defesa, no mínimo. Aí. Então, agora, a questão é saber, eu tenho que reclamar isso na Justiça Comum, que é a minha opinião particular. Eu não sei se cabe à Justiça Eleitoral dizer assim: olha, mas espera aí, essa motivação da Câmara é inválida porque ela exacerbou aquilo que veio do Tribunal de Contas. Eu acho que isso tem que ser questionado na Justiça Comum. Maravilha. E em relação ao assentamento, no caso, quando a Justiça Comum assenta o trânsito em julgado da condenação por improbidade, Gustavo, quando a Justiça Comum assenta o trânsito em julgado da condenação de improbidade,
em relação ao entendimento do TSE sobre isso. Isso é bacana. O TSE tem também enfrentado esse tema recentemente e tem dado muita discussão. São nos casos em que, por exemplo, a apelação na ação de improbidade é julgada deserta ou é considerada intempestiva pelo Tribunal de Justiça. E aí o sujeito sofre a impugnação, onde se afirma que já há, inclusive, trânsito em julgado da condenação por improbidade. E aí, é o caso de Nova América da Colina aqui, do Paraná, mas tem vários outros também. E a discussão a se saber é o seguinte: o TSE atualmente tem entendido que se você, na justiça comum, estiver questionando a decisão do TJ, que disse que a sua apelação era intempestiva ou deserta, não há como a Justiça Eleitoral antecipar e reconhecer ela o trânsito em julgado. Ou seja, o TSE tem uma jurisprudência relativamente firme já sobre isso, dizendo o seguinte: enquanto a tempestividade da apelação, lá na improbidade, estiver sendo questionada no STJ ou no Supremo, a Justiça Eleitoral não pode reconhecer o trânsito em julgado. Mas aí, o próximo passo que o TSE deu, me parece aí que está equivocado. E para não dizer que eu só falo contra as hipóteses de inelegibilidade, nesse caso eu acho que o TSE errou para menos, com todo respeito. Porque o entendimento do tribunal foi o seguinte: ora, como o TJ não analisou o mérito da improbidade, só disse que a apelação era intempestiva, mas essa intempestividade está sendo discutida, eu não tenho uma decisão colegiada sobre improbidade. E, por isso, então, não incide a linha L no caso. Parece que isso está errado, porque, senão, eu, a partir de hoje, para sempre, eu só vou perder prazo da apelação e aí vou ficar discutindo a tempestividade eternamente e o meu cliente vai ficar elegível. Né? O ministro Fux, nesse caso de Nova América... que é um realmente é incrível, né? Você é condenado pelo juiz. Aí espera passar o prazo, transita em julgado, você pode ter inelegibilidade decorrente da suspensão dos direitos políticos. Aí 5 anos, ou o que for fixar lá, porque aí, quando você tiver com direito político suspenso, não pode ser candidato do mesmo jeito. Mas fica melhor do que se você apelar, né? Então, a decisão do ministro, só para concluir, a decisão do ministro Fux, nesse caso de Nova América, é bem interessante, porque, na verdade, ele diz assim, ó, não tem trânsito em julgado, então vamos à linha L, para ver se tem os requisitos. E aí diz que não tinha os requisitos. Ok. Aí houve agravo. No agravo, o TSE mudou o fundamento, porque já havia um precedente do ministro Napoleão dizendo o seguinte: não tendo decisão de mérito da linha L, não incide, simplesmente não incide a inelegibilidade. E aí o acórdão ficou meio, digamos assim, capenga. O ministro, existe a fundamentação pretérita da decisão monocrática, que, no meu modo de ver, é a mais correta, ou seja, afasta o trânsito em julgado e julga a linha L, para ver se tem os requisitos, e no caso não tinha, mas como isso foi submetido a plenário, o plenário entendeu assim: não vamos nem discutir isso, porque nós aqui temos um entendimento que é esse. Se o TJ não se dedicou a analisar, a gente também... Se não tem decisão colegiada, eu não aprecio. Exato. Mas acho que eu acho que está errado. São duas coisas diferentes, né? Porque, na verdade, quando a lei fala decisão colegiada, não é que ela é melhor porque tem mais gente decidindo. É porque é de segundo grau, ou, pelo menos, originária de um tribunal. Agora, a divisão de competência dentro do tribunal, quer dizer, aquilo que pode ser... Vamos supor que seja uma improbidade claríssima, assim, o sujeito roubou, pegou um bem público e levou para casa, tirou um dinheiro da conta do banco e depositou na dele. Chega isso no tribunal, e lá no tribunal se deliberou no regimento interno que questões desse tipo podem ser julgadas monocraticamente. Quer dizer, e o sujeito não recorre. Dizer que isso aí não é uma decisão colegiada, mas o espírito da lei não é esse, né? E olha que eu não sou muito de ficar fazendo interpretação analógica para estender pena, né? Mas não acho que seja bem isso, né? Marcelo, eu tenho mais uma última pergunta, a gente está com o tempo quase estourando. É uma pergunta que eu vou deixar para os 3 debatedores aqui, para depois, rapidamente, vocês fazerem uma conclusão, até porque a gente tem a programação está adiante e a gente tem um intervalo na sequência. É possível se analisar em sede de registro de candidatura a existência ou não de responsabilidade pela prática de ilícitos eleitorais, de modo a afastar a incidência da linha J em determinados casos, Marcelo? Eu entendo que sim, eu sou amplamente favorável a isso, eu acho que tem que fazer essa análise. O maior exemplo a gente já deu aqui, o ministro Marcelo falou, o Gustavo também, aquelas situações que você tem o cara que comete a conduta, ele não sofre nenhuma questão porque não foi o que teve o registro cassado, em contrapartida, aquele que foi mero beneficiado, né, daquela conduta irregular sofre a inelegibilidade. Eu vejo
claramente necessária a análise da responsabilização, a individualização da conduta para a inelegibilidade. Vocês querem ponderar alguma coisa nesse sentido? Minha opinião é nesse sentido também. Maravilha. Então, nós temos 1 minuto e meio para não estourar o tempo. Considerações finais aí dos nossos debatedores a respeito desse tema. Olha, é um tema muito amplo, né? Nós ficamos aqui 1 hora, né, discutindo, e dá aquela sensação de que faltou muita coisa. Agora, é um congresso, esse congresso realmente não é à toa que o ministro pertence, acho que no primeiro deles, né, falou que Curitiba era a capital do direito eleitoral brasileiro, e por isso mesmo esse congresso tem muitos painéis e muitas exposições, e não dá para a gente ficar mais tempo, né? Mas eu acho que foi produtivo, espero que quem assistiu tenha aproveitado. Bom, eu quero agradecer também, mais uma vez, a generosidade do convite, dizer que para mim foi uma honra dividir esse painel com vocês aqui, o ministro Marcelo, querido amigo Gustavo Pessutti, e dizer do quanto é gostoso estudar direito eleitoral, né? Acho que a gente sai daqui com aquela vontade de estudar mais, se dedicar mais, porque realmente é apaixonante, né? E espero que a gente possa ter contribuído para manter essa ideia do ministro Sepúlveda de ser a capital da análise da discussão do direito eleitoral no Brasil. É isso aí. Eu gostaria também de fazer um registro, a gente que está, de alguma forma, envolvido em tentando ajudar aí na organização do Congresso. Eu acho que talvez estou sentindo falta aqui de um agradecimento mais efusivo da nossa parte para Itaipu. Eu acho que a história do nosso Congresso ela é construída indissociável da Itaipu. Acho que isso é o nosso parceiro, irmão, que sem eles nunca, acho que nenhuma edição teria sido realizada. Então, Moisés hoje até faz parte, enfim, o nosso amigo César, que tanto nos ajuda, não estou vendo ele aqui, mas fica o meu registro, o meu abraço para ele, porque, de fato, como eu disse para vocês, a gente deve muito a essa gigante nacional, que é motivo de orgulho para o Brasil, e é um parceiro nosso nesse evento, em tantas outras iniciativas acadêmicas. Então, acho que a gente só tem a agradecer. E agradecer também a todos vocês pela paciência, pela dedicação. Já tomando a liberdade aqui de anunciar, os 3 ministros do Supremo estão confirmadíssimos para amanhã. O ministro Toffoli abre o dia, o ministro Barroso fala na parte da tarde, o ministro Fux encerra. Eu acho que poucas vezes nós conseguimos trazer 3 ministros titulares do Supremo para cá. O ministro Toffoli já é a 3ª vez que está vindo, também irmão do Congresso, então eu acho que o final do dia de hoje e o dia de amanhã vão ser muito proveitosos, então que todos guardem um pouco de energia ainda, porque vai ser muito bom. Maravilha, Gustavo. Eu vou dar por encerrado esse painel.